Hoje nós entramos em um dos capítulos mais profundos e sensíveis de toda a jornada de Abraão. Um capítulo que, à primeira vista, parece apenas um relato histórico sobre a morte de Sara. Mas quando olhamos com atenção, quando descemos as camadas espirituais que o texto carrega, percebemos que Gênesis 23 não é apenas uma despedida. É uma revelação sobre promessa, legado, cumprimento profético e, acima de tudo, sobre o mistério da herança eterna que Deus estabelece para aqueles que caminham com Ele. O que acontece aqui não é um detalhe. O capítulo marca uma transição, um divisor de águas na vida de Abraão. Sara, a mulher que caminhou ao lado dele desde o início da promessa, morre exatamente na terra que Deus havia prometido como herança futura. E é nesse momento de dor, nesse cenário aparentemente comum, que um dos maiores segredos começa a se revelar. A promessa de Deus não depende da vida humana. Ela continua além de nós. E tudo o que Deus prometeu, Ele sela, até mesmo através da morte. Abraão não apenas chora. Ele toma uma decisão que carrega o peso de todas as futuras gerações. Ele compra um pedaço de terra, o primeiro pedaço da terra prometida a ser oficialmente dele. E é aqui que o capítulo explode em significado espiritual, histórico e profético. Porque Deus permitiu que fosse assim. Porque Sara morre antes de ver a promessa completa. Porque Abraão insiste em pagar pela terra, mesmo quando ela poderia ter sido dada de graça. E o que essa atitude revela sobre fé, autoridade espiritual, pacto e herança? Hoje você vai entender cada detalhe, cada gesto, cada palavra registrada em Gênesis 23, e vai ver como tudo isso ainda ecoa nas nossas vidas. Prepare o coração, porque este estudo vai te levar mais fundo do que você imagina. Quando entramos em Gênesis 23, percebemos imediatamente que este capítulo não é apenas um registro histórico. Ele é construído com uma sensibilidade espiritual extraordinária. O Espírito Santo permitiu que este episódio fosse escrito não para informar apenas sobre a morte de Sara, mas para revelar princípios profundos sobre promessa, legado, autoridade espiritual e a continuidade do plano de Deus mesmo diante da perda. É como se o capítulo estivesse nos dizendo: a promessa nunca morre, mesmo quando pessoas se vão. A herança de Deus não está ligada à duração da vida humana, mas ao propósito eterno estabelecido por Ele. O texto inicia declarando que Sara viveu 127 anos, a única mulher na Bíblia cujo tempo de vida é detalhado com exatidão. Isso não é acidental. É uma honra divina. Sara não é apenas esposa de Abraão. Ela é a matriarca da promessa, a mulher através da qual Deus construiu o início de uma linhagem profética que culminaria, séculos depois, no nascimento de Jesus Cristo. Quando a Bíblia destaca sua idade, está destacando sua importância, seu legado e sua participação ativa na aliança. Sara morre em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. Isso significa que ela morre na terra da promessa, ainda que a promessa não estivesse completamente realizada. Esse detalhe carrega uma verdade espiritual profunda. Às vezes, Deus nos permite ver, tocar ou estar no ambiente de uma promessa que ainda não está concluída, para nos lembrar que o que Ele começou, Ele vai completar, mesmo que não seja no nosso tempo humano. Sara experimentou a alegria de dar à luz Isaque, viu o cumprimento do impossível, mas partiu antes de ver a total posse da terra. Ainda assim, sua morte ali sela um significado profético. A promessa está em andamento. Deus não falha. Ao saber da morte de Sara, Abraão se levanta e vai pranteá-la e chorar por ela. O texto mostra sua humanidade. Ele não é um herói distante. Ele sente dor, sente a perda, sente o vazio deixado pela companheira de décadas. Isso nos ensina um princípio poderoso. Fé não anula dor. Obediência não impede sofrimento. Promessa não elimina lágrimas. Abraão, o pai da fé, chora. E o fato de ele chorar não o faz menos crente. Pelo contrário, o faz mais humano, mais real, mais parecido com todos nós. Após chorar, porém, Abraão se levanta. E essa ação, colocada de forma tão simples, carrega uma mensagem espiritual fortíssima. Há um tempo para chorar, mas também há um tempo para se levantar. A fé não é a ausência de lágrimas,
A fé é a capacidade de continuar caminhando mesmo com lágrimas nos olhos. Abraão levanta-se para tratar de algo que, aos olhos humanos, parecia apenas um procedimento funerário, mas aos olhos de Deus, era o início do cumprimento territorial da aliança. Abraão se aproxima dos filhos de Et, moradores da terra, para conseguir um local de sepultamento para Sara. Aqui surge a primeira grande revelação deste capítulo. A promessa de Deus precisa ser ativada por ações humanas alinhadas com a fé. Deus havia prometido a terra a Abraão, mas até aquele momento, Abraão não possuía legalmente nenhum pedaço dela. Agora, no momento de dor, nasce a oportunidade de tomar posse, ainda que pequena, de algo que Deus prometera em grande escala. Os filhos de Et tratam Abraão com grande honra. Eles o chamam de príncipe de Deus, reconhecendo sua autoridade espiritual, mesmo sem compartilharem sua fé. Isso mostra um princípio poderoso. Quando alguém anda com Deus de verdade, até quem não crê reconhece a presença e a autoridade divina em sua vida. Abraão era estrangeiro na terra, mas carregava uma glória que o diferenciava dos demais. Os heteus oferecem a ele qualquer sepultura. Eles até sugerem que ele use uma de graça. Mas Abraão recusa essa oferta. E aqui está um dos detalhes mais profundos do capítulo. Abraão não quer que a sepultura de Sara seja um presente de homens, mas um testemunho adquirido pela fé. Ele não quer uma posse temporária, condicionada, simbólica. Ele quer território adquirido legalmente. Algo definitivo, incontestável, eterno. Abraão sabe que a promessa de Deus não pode depender de favores humanos. Então ele insiste em pagar o preço completo. E essa atitude revela algo surpreendente. O primeiro pedaço da terra prometida é adquirido não por guerra, não por conquista política, não por milagre externo, mas por compra, e compra em tempo de dor. O início da herança vem no momento de maior fragilidade. É assim que Deus mostra que a promessa não depende da força do homem, mas do propósito eterno. Abraão pede a caverna de Macela, de propriedade de Efron. Ele quer um lugar específico, um local marcado pela honra e pela permanência. E então acontece um diálogo típico da cultura oriental antiga. Efron oferece a terra de graça, mas isso é apenas uma formalidade. Ele espera que Abraão pague. E Abraão paga. Não tenta negociar. Não tenta diminuir o preço. Ele paga exatamente o valor pedido, 400 ciclos de prata, uma soma significativa. Abraão paga o preço, e a caverna de Macela, juntamente com o campo ao redor, tornam-se legalmente sua posse. O texto faz questão de repetir que o campo, as árvores, os limites, tudo foi estabelecido diante de testemunhas. Isso não é apenas um registro histórico, é uma revelação profética. A aquisição da sepultura marca o início da posse da terra prometida, a primeira âncora territorial da descendência de Abraão, o primeiro pedaço de terra oficialmente pertencente ao povo que Deus levantaria. Cria-se aqui um símbolo espiritual. A promessa é confirmada mesmo em meio à dor. A perda abre espaço para a posse. O luto se torna portal para o cumprimento. Sara é sepultada ali, e isso significa que o primeiro corpo a descansar na terra prometida é o da mulher da promessa. Isso tem um peso espiritual gigantesco. A herança eterna começa com a semente plantada na morte. Macela se torna o lugar onde Abraão, Isaque, Rebeca, Jacó e Lia também serão enterrados. É um local de descanso profético, um memorial que aponta para a continuidade da aliança. Neste ponto, começamos a ver que Gênesis 23 não é apenas um capítulo sobre perda, mas um capítulo sobre fundamento, sobre estabelecimento, sobre avanço da promessa. A morte de Sara não encerra a história. Ela inaugura um marco territorial eterno. E cada movimento de Abraão neste capítulo ensina princípios preciosíssimos sobre fé madura, fé que chora, fé que honra, fé que paga preço, fé que toma posse, fé que pensa nas próximas gerações. A partir daqui, o cenário espiritual de Abraão começa a mudar, pois ele agora tem um pedaço físico da terra que Deus prometeu. A promessa deixa de ser apenas verbal. Ela passa a ser concreta. E Deus usa o momento mais doloroso da vida desse homem para estabelecer o início visível de sua grande promessa. Quando seguimos aprofundando Gênesis 23,
percebemos que este capítulo aparentemente simples, na verdade, um divisor de águas na jornada espiritual de Abraão. A morte de Sara marca um encerramento emocional, mas também inaugura um novo ciclo profético. É nesse ponto que entendemos que Deus muitas vezes firma novos começos sobre terrenos que antes foram marcados por dor. A caverna de Macela, que à primeira vista seria apenas um sepulcro, torna-se o ponto inicial da materialização da herança prometida. A aliança ganha peso, forma, documentos, testemunhas e território. A sensibilidade do texto ao narrar a aquisição do campo e da caverna mostra algo muito profundo. Deus permite que Abraão adquira a terra não pela guerra, mas por meio de um acordo público, legal, registrado diante de todos. Isso tem um significado espiritual enorme, porque a promessa que Deus faz não está restrita apenas à dimensão sobrenatural. Ela também se manifesta na terra, de maneira visível e legítima. A promessa não é abstrata. A promessa tem escritura. Isso revela um princípio poderoso. Quando Deus promete, Ele não quer apenas que creiamos no invisível. Ele quer que eventualmente possuamos o visível. Abraão poderia ter aceitado a caverna como um presente, mas não quis. E essa decisão é carregada de uma sabedoria que se torna exemplo para nós. Tudo aquilo que está ligado ao propósito eterno, tudo que representa a promessa, tudo que Deus nos entrega para deixarmos às futuras gerações, precisa ser algo que conquistamos pela fé, pelo preço, pelo compromisso e pela responsabilidade. Se fosse dado como presente, poderia ser retirado, contestado, interpretado como favor humano. Mas pago com prata, diante de testemunhas, torna-se incontestável para sempre. Isso nos ensina que o que recebemos de Deus por meio da fé, recebemos para sempre, mas aquilo que recebemos de homens pode se perder. Abraão escolheu a posse que carrega a eternidade, não a solução mais fácil. A prata que Abraão paga também possui um simbolismo espiritual muito forte. Na Bíblia, a prata frequentemente representa purificação, redenção e negociação justa. Abraão paga um preço que simboliza a integridade da sua fé. Ele não tenta diminuir o valor, não tenta barganhar, não tenta aproveitar o momento. Ele age com honra. E quando o justo age com honra, ele edifica para si e para sua descendência um legado espiritual indestrutível. Após adquirir oficialmente o campo de Macela, Abraão sepulta Sara ali. A cena é altamente simbólica. A promessa começa pela raiz da dor. Deus transforma o local onde Abraão derramou lágrimas em um lugar de posse eterna. Isso revela um segredo espiritual profundo. Muitas vezes, o território da promessa se manifesta primeiro nos lugares em que nossas lágrimas caem. Lugares de dor, quando entregues a Deus, tornam-se lugares de herança. O sepultamento de Sara não é apenas um ato funerário. É um ato profético, espiritual e territorial. Ela é a primeira a descansar no solo que Deus prometeu dar a Abraão e a seus descendentes. É como se a morte dela inaugurasse um memorial visível do pacto de Deus. Sara, cuja esterilidade foi transformada em fertilidade, agora torna-se semente espiritual plantada no primeiro pedaço da terra prometida. É como se sua morte fosse uma lembrança constante de que aquilo que Deus prometeu, Ele cumpre, mesmo quando parece tardar. Macela, então, torna-se não apenas um lugar de sepultamento, mas um marco eterno do pacto. Ali serão sepultados Abraão, Isaque, Rebeca, Jacó e Lia. Não é apenas um túmulo. É uma declaração espiritual silenciosa de que Deus está construindo uma história que atravessa gerações. Cada corpo ali colocado é como um selo profético, uma lembrança de que a promessa de Deus é firme, contínua e inabalável. Quando observamos a postura de Abraão ao longo de todo este episódio, percebemos uma maturidade espiritual que só existe naqueles que caminharam longamente com Deus. Abraão já não é o mesmo homem que saiu de Ur em busca de uma promessa invisível. Agora, ele está experimentando o cumprimento gradual, tangível e legal da palavra de Deus. Ele não está mais apenas ouvindo promessas. Ele está tocando nelas, segurando documentos, assinando acordos, fincando raízes. E tudo isso acontece em um capítulo de luto. Isso nos ensina que Deus consegue trabalhar em nossas vidas mesmo em dias difíceis,
e que muitas vezes as maiores construções espirituais se iniciam em fases de fragilidade. Abraão chora, mas age. Sofre, mas decide. Perde, mas conquista. Vive um dos momentos mais dolorosos de sua história, mas abre portas para suas gerações. Esse é o diferencial da fé madura. Não se limita pelo luto, mas também não o ignora. Ela atravessa o luto sem perder o rumo. Em Gênesis 23, Deus não fala diretamente como em outros capítulos. Não há voz, não há visão, não há promessa nova, mas há algo ainda mais profundo, ao cumprimento silencioso da promessa antiga. Em muitos momentos da vida espiritual, Deus não fala porque está permitindo que o que ele já falou se cumpra. Há momentos em que o silêncio de Deus não é ausência, é manifestação. O campo de Macela se torna, então, uma âncora geográfica da fé de Abraão. Ele não apenas vive na terra como peregrino, agora ele possui parte dela como proprietário. É o começo da materialização da promessa que um dia se tornaria a herança de uma nação inteira. E quando olhamos para o fim discreto do capítulo, simplesmente afirmando que Sara foi sepultada ali, percebemos que Deus encerra o texto de forma tranquila, direta, quase silenciosa. Porque o foco não está na morte, mas no propósito que nasce a partir da morte. Não é o fim de Sara, é o início da posse. Não é a derrota de Abraão, é o avanço da promessa. O que parecia um capítulo triste revela um dos segredos mais extraordinários da caminhada espiritual. A promessa de Deus sempre avança, mesmo quando algo dentro de nós aparentemente está terminando. Macela representa o tipo de lugar que todo crente experimenta espiritualmente. Lugares onde choramos, mas também conquistamos. Lugares onde perdemos, mas também iniciamos novas fases. Lugares onde algo é sepultado, mas a promessa nasce com mais força. Quando Abraão sai desse capítulo, ele não sai como um homem derrotado. Ele sai como um homem que agora tem raízes. O patriarca que antes caminhava de tenda em tenda agora possui um pedaço de terra que não será mais retirado. A promessa começa a descer da esfera celestial para a esfera terrena. A história de Gênesis 23 nos ensina que a promessa não depende da força humana, mas da fidelidade divina. A dor não impede o propósito, mas muitas vezes abre espaço para ele. A fé não evita perdas, mas transforma perdas em sementes. O avanço da promessa pode começar nos momentos mais improváveis. O que Deus promete, ele cumpre, mesmo que não seja da forma que esperamos. E assim encerramos este capítulo não com o som do pranto, mas com o som de um contrato sendo firmado, de um memorial sendo estabelecido e de uma promessa sendo ancorada no chão da realidade. E assim, ao encerrarmos este estudo de Gênesis 23, percebemos que a morte de Sara não é apenas o fim de uma etapa, mas a abertura de um novo ciclo no propósito de Deus. Abraão, mesmo em meio à dor, age com fé, honra e discernimento espiritual. O campo de Macela, adquirido diante de testemunhas, torna-se o primeiro pedaço físico da promessa, o primeiro marco tangível de uma herança eterna destinada às gerações futuras. Esse capítulo nos lembra de algo precioso. Existem momentos na nossa caminhada em que Deus não fala, mas cumpre. Ele não explica, mas firma. Ele não aparece, mas realiza. E muitas vezes, os lugares onde nossas lágrimas caem se tornam exatamente os lugares onde a promessa começa a florescer. Se este estudo falou ao seu coração, compartilhe, deixe seu like e ajude este conteúdo a alcançar mais vidas. E claro, se inscreva no canal Bíblia Revelada para continuar acompanhando cada capítulo dessa jornada profunda pela Palavra de Deus. E no próximo vídeo, prepare-se, porque Gênesis 24 nos levará a um dos capítulos mais emocionantes e proféticos da vida de Abraão, a busca pela noiva de Isaac, uma história cheia de direção divina, simbologias espirituais e segredos que apontam diretamente para Cristo e para a Igreja. Um capítulo onde nada acontece por acaso. Cada gesto, cada oração, cada detalhe carrega um significado eterno. Não perca! O que vamos revelar em Gênesis 24 vai abrir sua compreensão para um dos mistérios mais profundos das Escrituras. Tudo de bom para você e até o próximo vídeo.